A Beta Redação entrevista hoje Sebastião Melo. Essa derrota com o Marquesan, Melo, como é que tu começa a enxergar Porto Alegre nesses primeiros meses, a gestão do Marquesan de janeiro até então? Bom, primeiro, a cidade é o que é graças aos todos os administradores que por ela passaram, né? Então nós tivemos um papel nos últimos 12 anos, Fogaça, Fortunati e eu, representamos um projeto, muitas transformações para a cidade, e a população entendeu um outro caminho que é respeitável. Eu acho que a população elege um governante não é para buscar culpados, né? É para buscar soluções. E acho que o prefeito Marquesan tem mais buscado culpados que soluções para a cidade. Mas eu tenho certeza que ele vai acertar. Eu acho que ainda é o primeiro ano, talvez a falta de experiência, tem que ter mais diálogo. Eu acho que governar uma cidade, seja ela qual for, é preciso de ter vários pilares, mas um deles é muito diálogo e ter muita governança, que é um jeito de fazer, combinar com a população. Porto Alegre tem muitas minorias, né? Então tu não chega e diz, eu vou fazer aquilo, tu tem que construir. Seja qualquer coisa que tu vai fazer aqui na cidade é com muito diálogo, não é? E isso tem um nome, é governança. Então a prefeitura passa uma dificuldade financeira, como passam todas as prefeituras do Brasil inteiro, os governos do estado. Então dizer, olha, não estou fazendo porque tem crise. Bom, então ninguém tinha feito nada, então, porque crise sempre existiu. Aliás, a regra do Brasil, os poderes públicos sempre estão devendo, né? Está devendo serviço, está devendo obra, está devendo infraestrutura, que aliás é um drama da cidade. Os problemas estão na cidade, as soluções estão na cidade, mas o dinheiro nunca está na cidade, né? O dinheiro sempre está em algum lugar, especialmente no governo central. Então eu não tenho feito nenhum balanço do governo Marquesan, acho que está no tempo dele. Eu acho que quem se elege tem um tempo para poder se estabelecer com o seu projeto. Então eu prefiro nesse momento, como ex-vice-prefeito, quem concorreu à eleição, ter muita cautela nisso. Acho que ele está no tempo dele, não? A disputa foi muito acirrada, teve muitos ataques, muitos prédios lá da Ipiranga do Marquesan sendo depredados. Ali houve uma simulação de tiroteio. Como é que tu acha que valeu a pena todo esse estresse que houve? Primeiro, eu acho que na política é uma regra de convivência com a urbanidade, né? Então, quando foge a urbanidade, fugiu a boa política. Da minha parte, eu quero dizer que eu sempre fiz política dessa forma. Quem me acompanha sabe disso. Agora, eu tive drasticamente um amigo pessoal que veio a falecer por perseguição psicológica, que foi o Plínio, né? Pelo grupo do MBL, que é um grupo que apoia fortemente, apoiou e apoia o Marquesan. Acho que foi uma coisa talvez mais terrível da minha caminhada política, foi ter passado por esse processo. Porque as eleições terminam, tu ganha, tu perde a eleição, agora tu perdeu uma pessoa tragicamente como perdendo. E aquele episódio da Ipiranga ficou comprovado pela Polícia Federal que houve uma simulação por parte da coordenação da campanha do prefeito, na medida em que havia tido uma morte lá no nosso comitê, para dizer que aquilo deram um tiro. Não foi tiroteio, coisa nenhuma. Aliás, quem está dizendo isso não sou eu, foi a polícia, né? Então ficou muito feio para eles. Simularam como se tivesse lá tido um tiroteio, e tiroteio não foi. Já como o Thiago citou o Plínio, como é que foi no meio daquela maré toda de campanha sofrer essa perda para ti? Como é que isso, poucos dias antes, né, do segundo turno, como é que foi para ti isso, receber uma pessoa tão próxima a ti? Acho que para todos nós, assim, eu nunca tinha vivido uma tragédia desta, porque às vezes essas tragédias acontecem e às vezes não acontecem do nosso lado, né? Então foi muito doloroso. Por quê? Primeiro porque o Plínio era um companheiro e amigo, e um dos principais coordenadores da nossa proposta de governo, um cidadão comprometido com o Brasil, com o Rio Grande, com a cidade, né? Vivia, né, pulsantemente a cidade de Porto Alegre, especialmente a questão dos espaços públicos, que era um defensor. Hoje se tem um código de convivência que está na Câmara para ser votado, né? Muitos contribuíram, mas o Plínio foi um grande coordenador disso. Então foi um momento muito difícil, tá? Mas a vida segue, né? Então tu tinha uma eleição pela frente, enterramos o Plínio dignamente, foram ali 2 dias, 3 dias sem fazer campanha, e depois tivemos que continuar a campanha. Mas é uma dor
enorme, porque quando você perde um amigo, uma pessoa que você gosta, você perde um pedaço da gente. Então eu com certeza perdi um pedaço, porque perdi um grande companheiro, e num momento, né, da forma terrível, porque ele vinha manifestando perante a mim e outros companheiros da sua perseguição política, e aquilo acho que levou a essa situação dramática dele. Então é difícil, mas tudo que posso fazer e que tenho feito é reafirmar os princípios que me levou para a política, o princípio que é trabalhar o bem comum, que eu acho que é a melhor homenagem que nós podemos fazer para ele, é esse. Não? Já que tu citaste o MBL, como é que tu enxerga o movimento? Tudo que tem extremismo, eu acho que não é bom nem para o nosso país, nem para nenhum lugar do mundo. Eu acho o seguinte, eu sou do campo político da convergência e não da divergência. Tá? E o que eu tenho visto por parte do MBL é uma intolerância, não é? Ou você concorda com as ideias deles, ou você passa a ser inimigo. Acho que da política para mim não é isso. Tá? Isso vale para o MBL, como vale para os movimentos de extrema-esquerda também. Eu acho que as pessoas querem soluções, né? Seja para o Estado, seja para o Brasil, seja para a cidade, não esses conflitos. Eu acho que isso não contribui para a democracia. O número de brancos nulos, abstenções, ultrapassou nas últimas eleições, né? Onde é que tu enxerga, junto com a chapa com a Juliana Brizola, que foi o erro da campanha Melo 15? Acho que nós temos que remontar junho de 2013, que foram os primeiros grandes movimentos de não à política, que aconteceu em todo o Brasil. Né? E a classe política não fez nenhuma mudança significativa para poder responder aos anseios, porque a população pedia melhores serviços, combate à corrupção. Isso melhorou no Brasil, de 2013 para cá? Não. Então, as eleições de 2014 já teve uma abstenção grande, tanto para a deputação como para governador, e as eleições municipais, elas ocorreram depois de tudo, Lava Jato, tudo isso, tal. Então, se tu olhar para Belo Horizonte, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, não foi grande a diferença do que foi aqui, né? E tu tem que analisar o voto branco e nulo, não é só no segundo turno, tem que analisar, nós tínhamos 10 ou 11 candidaturas e nós tínhamos 38% de votos brancos, nulos e abstenções. Então, nenhuma das candidaturas que se colocaram nesse cenário despertaram nessa enorme quantidade de pessoas. E no segundo turno, ela aumentou um pouquinho mais, e vou te dizer por que na minha avaliação. Né? Porque essa questão nacional, né, do impeachment da Dilma foi muito traumático. Eu nunca fui um PMDBista que me alinhei com o PMDB nacional, pelo contrário, né, sempre fui em profunda divergência com esse PMDB nacional. Mas o eleitor petista, no segundo turno, ele absteve de votar, tanto no Marquesan, que era num outro campo, como eu, que nunca tive um alinhamento com o PMDB nacional, mas para efeito público, tu é do PMDB. Então ali houve uma incompreensão, e hoje eu encontro muita gente, olha, deixei de votar, estou um pouco arrependido e tal. Bom, mas porque a nossa candidatura não representava esse projeto que está aí. Posso dizer para ti, não representava. Agora, eu também tenho que dizer, né, não fugindo da tua pergunta, que a proximidade do PDT com a Dilma, num momento em que havia uma repulsa muito grande ao PT, isso também, eu não tenho como deixar de dizer que isso foi um fator também preponderante na eleição. Muita gente, ao longo da campanha, dizia, olha, eu não vou votar em ti, não é pela tua capacidade de gestor, que eu acho que tem, mas é que o teu campo político é um campo que hoje não me representa, que é o campo, né? Então, acho que foi um conjunto, acho que 12 anos, obras atrasadas, a questão da segurança pública do Estado também foi um fator que o adversário soube bater muito forte, entendeu? E evidentemente que isso foi um fator determinante, a questão nacional. Então, não dá para analisar isoladamente o porquê da derrota. Pode ser uma deficiência pessoal do candidato, tu tem que colocar tudo isso, né? Certo é que a população fez uma outra opção, do que eu respeito, porque essa mesma população já elegeu o vereador por 3 vezes, ele fez esse prefeito, e eu sou muito concordino com isso, ou seja, a democracia tem dessas coisas, a gente pode perder a eleição, a gente pode ganhar, porque a gente não pode perder o rumo.
Então eu voltei a advogar desde o dia 1º, estou aqui nessa sala, instalei aqui eu e mais vários colegas. Não sou um político profissional, vivo da advocacia. Os mandatos que tive procurei exercer com decência, com correção e cumpri, né? Então cumpri 4 mandatos e agora voltei à minha atividade, à vida privada, não? Uma das críticas do nosso Marquês Júnior é que antes de assumir o cargo, na verdade, não havia dinheiro suficiente para pagar o servidor. Todos esses atritos que estão acontecendo na cidade, diversas manifestações em frente à prefeitura, ele tinha razão em falar isso? Bom, primeiro é o seguinte, respondi parte da tua pergunta numa outra anterior. O orçamento de Porto Alegre é 6,5 bilhões para este ano de 2017, tá? Nós estamos falando aqui o seguinte, apenas 30% do orçamento da Prefeitura de Porto Alegre, de resto, praticamente até algumas prefeituras é menor ainda do que isso, é aquilo que são os chamados tributos próprios municipais. E quais são eles? O ISS, que é o Imposto de Serviço, que é o primeiro deles, o IPTU, que é o segundo deles, e o ITBI. Tá? Depois desses 3 impostos, que são os principais, que são aqueles que o gestor local tem capacidade de diminuir a alíquota, aumentar a eficiência, executar, você depende do governo federal e do governo estadual. Tá? E do governo estadual tu tem 2 impostos grandes, que é o IPVA, de uma frota de 850 mil veículos, e tu tem o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria. E do governo federal tu tem o Fundeb, tu tem o SUS, tu tem o Fundo de Participação do Município e outros. Então veja o seguinte, a capacidade de arrecadar do município ela é muito limitada. Então, quando a economia vai mal no país, todas as prefeituras e os governos dos estados são diretamente atingidos. E, evidentemente, que despesa pública, do ponto de vista do serviço, de funcionalismo, sempre aumenta. Né? Então, a Prefeitura de Porto Alegre, ela passa dificuldade. Agora, eu posso dizer, com toda a responsabilidade de quem talvez tenha perdido a eleição por várias razões, mas também por ser coerente, eu não ia dizer para Porto Alegre aquilo que eu não poderia fazer. Eu prefiro perder uma eleição e continuar andando de cabeça erguida pela cidade, porque eu não ia dizer para as pessoas que eu ia, como prefeito, resolver a questão da segurança pública naquilo que não compete ao prefeito, porque ao prefeito, por exemplo, compete a iluminação, compete a creche, os espaços públicos, ele não tem o poder de botar brigadinha na rua, ele não tem o poder de fazer presídio. Né? Aliás, toda vez que tu tem que fazer muito presídio no país, é sinal que tu não cuidou bem das crianças lá atrás. Né? Então eu acho que esse assunto da segurança pública ele é tratado de forma distorcida, porque tu não vai resolver a segurança pública só com mais brigadinha na rua. Também brigadinha na rua, endurecendo as leis e tal, mas você tem que ter uma política social inclusiva muito firme, que começa na família, no seu bairro, na sua região, senão tu não vai enfrentar isso. A gurizada de 12 hoje vai ser o de 18 amanhã que vai estar vivendo esse mesmo drama. Então eu diria o seguinte, então a prefeitura tem problemas, mas eu diria que não é do tamanho que o prefeito está dizendo. A dívida que nós deixamos da prefeitura foi de 250 milhões, no orçamento de 6,5 bilhões. Isso é absolutamente administrável. Agora, eu acho que o prefeito não inventa, mas ele aumenta muito. Veja o seguinte, administrar é você eleger prioridades, correto? Tu não tem dinheiro para tudo, nem no país, nem nos estados e nem no município. Então, tu elege um gestor para que ele estabeleça as prioridades, entendeu? Tu não vai ter dinheiro para tudo. Então, agora, o pagamento do funcionalismo, o que eu acho que tem que haver mudança no Brasil é o seguinte, tem muitas coisas que foram feitas na minha avaliação equivocadas para trás. Tu tem que corrigir para frente, é uma coisa que tu não faz isso da noite para o dia, porque tu imagina o seguinte, o cidadão fez um concurso, ele ganha 4 mil reais, tu dizer para ele que depois que ele trabalhou 20 anos ele vai baixar para 2 mil, tu vai descobrir que é complicado isso, né? Agora, tu dizer para o cara que vai prestar concurso público, que se ele quiser prestar o concurso, o salário dele vai ser 2 ou 3, se ele aceitar a regra do jogo, está aceito, né? Então, eu acho que isso se resolve com diálogo. A chapa com a Juliana Brizola, né, declaradamente contra o impeachment, e a crítica, no caso, a PEC, o teto dos gastos do Temer, que aconteceu, causaram uma serracha no partido, no PMDB, vamos dizer assim. Rolou um estreitamento entre
Melo e PMDB, ou permanece o mesmo ainda? Eu tinha 18 anos quando eu assumi as fileiras do então MDB, né? Que era um movimento que basicamente esse movimento lutava por democracia, né? Ou seja, derrubar a ditadura. Bom, depois veio o pluripartidarismo e o MDB se tornou PMDB, né? E de lá para cá, não estou sozinho nisso, no Rio Grande do Sul, você só pode pesquisar, tu vai encontrar que o PMDB do Rio Grande do Sul sempre foi muito rebelde em relação ao PMDB nacional. Muitas vezes isso publicamente foi colocado. E na eleição passada, na eleição que eu disputei, evidentemente que entre as minhas convicções e aquilo que o Partido Nacionalmente decidiu sem discutir com ninguém, eu fico com as minhas convicções. Aliás, eu tenho repetido e vou repetir para ti aqui. Entre o meu país e o meu partido, eu fico com o meu país. Entre o meu estado e o meu partido, eu fico com o meu estado. Entre o meu partido e o meu município, eu fico com o município. Ou seja, os partidos políticos, infelizmente, e os partidos políticos, não têm sido boas referências para nada no país. Tem mais preocupado com seus interesses internos do que preocupado com o país. Então, veja bem, eu acho que um governo precisa ter limite de gastos nas instâncias, seja aqui, seja lá. Agora, por que nesse país nunca se limita o gasto com juros? Essa é a minha divergência de fundo. Quer dizer, eu quero dirigir o gasto do governo federal, eu gostaria que ele fosse completo o teto. Agora, eu tenho um teto para gastar com a saúde, para gastar com a educação, para gastar com a segurança, que a segurança do governo federal não bota nada, mas eu não tenho teto para gastar com juros. Essa é a minha divergência de fundo. Agora, como essas questões não são discutidas, me deu o direito, então, de ter uma posição política. Porque se eu vou para um coletivo e discuto e perco no coletivo, eu tenho que me curvar. Agora, quando não é discutido, então, evidentemente que sempre teve conflito. E é claro que não quero nem entrar nisso, né, mas tem gente que ficou muito desconfortável com isso, não tem dúvida nenhuma, mas eu estou bem com a minha consciência. Estou bem com a minha consciência. Acho que tem que ter limite de gasto, mas inclusive com juros. Opinião geral sobre o governo Temer. Para o Temer é uma ponte, o Fernando Henrique é uma pinguela. Para ti, não sei o que significa. O seguinte, é um governo de transição. Tá? O sistema presidencialista é um sistema falido no Brasil. Quando tu pega, depois de 20 e poucos anos de ditadura, tu restabelece eleições diretas e você tem, em 92, você impeacha um presidente que é o Collor. Depois, passa mais alguns anos, tu impeacha uma presidenta. E o atual presidente teve que se defender de 2 ações perante a Câmara Federal, 2 ações do Ministério Público Federal, que pediu autorização para processá-lo, e a Câmara não deu. Então, isso mostra o seguinte: esse sistema presidencial é um sistema falido. Nos momentos que o Brasil tentou enfrentar o parlamentarismo, a população não entendeu, não compreendeu. Eu penso que nós chegamos ao final de um ciclo presidencialista terrível, que é o chamado presidencialismo de coalizão financeira, e o que une é só os interesses financeiros, da emenda parlamentar, da nomeação na Caixa Federal, da nomeação na diretoria tal, do ministério tal. Quer dizer, essas coisas que política não é, qualquer outra coisa, é patrimonialismo, né? Então eu diria o seguinte: o que não dá é para isolar os principais partidos desse tecido podre que está aí. Então, o Temer, acho que não foi golpe. Não foi golpe. Bom, houve traições? Bom, não sei. Agora, quer dizer assim, foi uma destituição pelo parlamento. Destituiu-se um presidente, uma presidenta. Assumiu-se o vice-presidente. E o vice-presidente está fazendo um governo de transição que eu, na minha avaliação, não é um governo do PMDB, é um governo de transição, cujo chefe do governo é o Temer. Com acertos, com equívocos, mas a questão moral é uma questão complicada. E por isso acho que o governo tem tanta dificuldade. Porque eu acho que no plano da reforma trabalhista, as reformas, eu não considero essa reforma do Temer, eu considero essa reforma importante para o Brasil.
Como eu considero a questão que está aí da Previdência Social uma reforma importante para o Brasil. Independente se o tema que está lá, podia ser qualquer outro que estivesse lá, porque se eu não reformar a Previdência, ela já está quebrada. É que eu não vou ter dinheiro para mais nada. Porque a Previdência não é ideológica, ela é matemática. Se eu trabalho durante 35 anos, entendeu? 30 anos, 35 anos, e eu não fizer uma poupança para que o restante da minha vida, se eu vou viver 20 ou 30 anos, ou 10 ou 15, não suprir o que eu coloquei aqui, não vai dar certo. Então hoje, a Previdência Pública é o grande furo do Brasil. Por quê? Porque o funcionário público aposenta com 50, agora, por exemplo, o chefe da Polícia Federal, o Daelo, que saiu a semana passada, estava nos jornais a semana passada, dizendo o seguinte: ele aposentou com 51 anos de idade. Eu estou com 59 anos e vou ter que contribuir mais 6 anos para aposentar com 4 mil reais. Aí o vizinho do meu lado aposenta com 51 para receber 30 por mês. Qual é a previdência que sustenta as previdências especiais que o Brasil concebeu para todas essas categorias dos políticos? Então isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Agora, na verdade, o que tem acontecido é disputa política. Então as corporações, elas se unificam, têm poder de fogo, e aí acaba fazendo um lobby danado. O dia dos grandes males do Brasil, dos grandes males que tem o Brasil hoje, e das coisas boas também, não só tem males, um dos grandes males, na minha avaliação, são as corporações, que privatizou o Brasil a favor deles. Entendeu? Porque um juiz de direito, que tem auxílio moradia, e ele é juiz na comarca de Porto Alegre, ele tem apartamento em Porto Alegre, ele recebe um auxílio moradia. E recebe os atrasados ainda de 10 anos atrás. Aí recebe auxílio creche, recebe auxílio. E o filho do pobre? E o desembargador? E o Ministério Público? E o político? Quer dizer, então não pode dar certo esse país desse jeito. Aliás, eu acho o seguinte: escola, por exemplo, filho de político tinha que estudar em escola pública. Como filho de desembargador, filho de juiz, que ia mudar a escola pública. Tu ia ver escolas bonitas, professores bem pagos, porque os filhos da classe média estavam lá. Outra coisa, tu acha que o cidadão que tem condições de pagar uma faculdade, na faculdade federal, 70% que estão lá tem condições de pagar, e os pobres não entram. E a qualidade do ensino no Brasil, quer dizer, eu tenho uma inversão, eu invisto lá na universidade, eu não invisto embaixo. Então, o país, para dar certo, né, para fazer esse fechamento aqui na minha avaliação, tem que fazer uma inversão de valores. Educação e saúde tem que ser igual para todos. Depois o resto nós vamos discutir. E educação tem que ser na largada. Tu vai chegar primeiro, vai chegar em segundo, vai chegar em terceiro. Agora, na largada tem que ser igual para todos. E hoje não é igual para todos. Uma criança que vai para o ensino infantil, ela tem uma condição cognitiva muito melhor de quando ela chegar lá no colégio de aprender. Mas hoje a grande maioria das crianças, especialmente das vilas populares, não tem nem o que comer, e muito menos creche. Então como é que eu vou fazer esse país dar certo? Uma elite egoísta, entendeu? Que tem uma casta que tem tudo e o do teu lado não tem nada. Veja, Porto Alegre está cercado de um lado os grandes edifícios, as grandes mansões, do outro lado as grandes favelas. Mas vai no Rio de Janeiro ou em São Paulo, é assim no Brasil. Quer dizer, nesses últimos 15 anos tu olha para a economia, lá cresceu, não cresceu, a distribuição de renda não há. Então eu acho que nós estamos vivendo um momento que o Brasil precisa de crescer, porque se eu dividir o que eu tenho, só o que eu tenho, cada vez vou ter menos. Agora, se eu tenho um crescimento, no crescimento eu posso aumentar a divisão do bolo. Como é que o senhor enxerga 2018 o cenário, as eleições chegando, um provável embate entre Lula, Bolsonaro, Dória, Lula, ou esquerda, direita? Como é que tu enxerga esse turbilhão de outubro de 2018 que pode acontecer? Esquerda e direita já há muito tempo é só sinal de trânsito. Isso acabou. As pessoas não estão preocupadas se é esquerda, estão preocupadas se você vai resolver o problema delas. Os extremos não me agradam. Eu acho que tanto o Lula quanto o Bolsonaro são dois discursos que não me encantam. Eu nunca votei nulo na minha vida até hoje. Aliás, nunca votei.
Em 89, quando teve a eleição do Collor e do Lula, eu votei no Collor, votei no Lula. Era o Collor e o Lula. Hoje vê a eleição que se vê os dois na dianteira, eu acho que sou um daqueles que pela primeira vez na minha vida estou falando, porque votar nos extremos desse que está aí, quer dizer, o que o Bolsonaro diz sobre esse país? É só discurso moral, só de moralidade. E o Lula, sabe, é uma pena de ver um cidadão como o Lula, que foi um retirante do Nordeste, uma história lindíssima de sindicalista, ter feito os governos que fez, entendeu? Que foram paternalistas na sua grande maioria, né? Eu não gosto de governo paternalista. O governo tem que ser libertador. Não posso dar a vara para o cara ficar pescando, quer dizer, dar o peixe, tem que dar a vara para o cara pescar, né? Então, os governos do PT, infelizmente, tinha tudo para ser diferente, mas as reformas que o Brasil precisa de enfrentar, nem o Fernando Henrique e nem o Lula enfrentaram, nem a Dilma enfrentou. Por isso o Brasil está aí nessa quebradeira terrível, desde 2011, ladeira abaixo, e talvez agora, né, vivendo um momento de pequena decolagem, mas eu diria que a economia do Brasil vai sobreviver na eleição que vem, o Temer vai sobreviver, mas nós vamos ter alguma coisa mesmo mais consistente a partir da próxima eleição. Mas por enquanto eu não estou vendo nenhum projeto para o Brasil. Né? Eu estou vendo, por enquanto, e acho que vocês estão enxergando, é o seguinte, é disputa pessoal. Eu não estou vendo nenhum projeto para o Brasil até agora, não. E acho que o Dória também fez uma coisa que na política não me agrada. Então, imagina o cara se eleger prefeito de São Paulo, 2 dias depois querer ser o presidente do Brasil, né? Acho que é um negócio, isso não é o padrão político e eu pelo menos defendo. Se for eleito prefeito de São Paulo, vai ser prefeito de São Paulo, né? Eu eleito prefeito de São Paulo, fico andando pelo Brasil inteiro, não governo na minha cidade, imagina, né, o cara se elege prefeito de Porto Alegre, 2 dias depois quer ser governador, não, vai cumprir o seu mandato primeiro. Aliás, eu acho que tinha que ter, na mudança eleitoral do Brasil, o seguinte, o cara tem que cumprir o mandato para que ele foi eleito, ponto. Senão é trocolim, né? Então eu vejo o seguinte, acho que a eleição também, o quadro sucessório não está... é que na memória da população, quando não abrir o debate, sempre vai pesar a figura mais conhecida. E no caso aqui, o Lula, e do outro lado, quem é que contrapõe o Lula? O Bolsonaro. Então eu estou convencido que vai surgir uma terceira força política aí. Quem? Não sei. Mas estou convencido disso, que a eleição não vai ficar entre o Bolsonaro e o Lula só. Acho que tu enfrenta no parlamentarismo crises políticas com saídas políticas menos doloridas, porque destituir um presidente da República é muito dolorido. Então, se no parlamentarismo tu elege um parlamento, esse parlamento escolhe um primeiro-ministro, tem um chefe de governo, um chefe de Estado. Se o governo não deu certo, tu pode ter um voto de desconfiança e constituir uma nova força política, e essa força política, bom, a Itália, que é um país da Europa, às vezes já escolheu 3 primeiros-ministros no mês. Mas sobreviveu, está lá. Tu entendeu? Maturidade política e tal. Então eu diria que eu acho que o Brasil podia experimentar um sistema parlamentarista, mas não com 28 partidos. Acho que aí tem que haver mudanças profundas. Com 28 partidos não existe isso. Tu teria que ter cláusulas de barreira, correto? Onde tu reduz para 3, 4, 5 partidos. E aí tu tem que formar uma coalizão, né? E coalizão até de quem pensa um pouco diferente, não pensa que lá na Alemanha todos pensam iguais, os que compõem o governo, mas se forma uma coalizão, e esta coalizão tem um equilíbrio de governo. Então eu acho que é uma coisa a ser testada. Agora, eu tenho que confessar a vocês que a história da América Latina, da população, a população latina, ela sempre está à busca de um pai. O pai que me faz, o pai que me pega com a mão. Então ele olha para o político e pensa, eu quero eleger esse cara, porque esse cara vai salvar, esse cara vai ser o salvador da pátria. E por isso os discursos tão populistas no Brasil, na Argentina, nos países da América Latina, entendeu? Então, tanto é que o cara diz assim, eu sou getulista, eu sou janguista, eu sou brisolista, entendeu? Eu sou lulista. Ele não diz nem o partido do cara, ele vai direto no personagem, porque ele personifica aquilo que o cara é o salvador da pátria, não? E não tem salvador da pátria. Isso é uma das piores coisas que tem na política, é o populismo. Porque o populismo
é exatamente o seguinte: ele te prega uma coisa que ele nunca vai te entregar, ele te leva a uma ilusão, né? Leva uma ilusão, o cidadão compra aquela ilusão e depois ele decepciona logo na frente, porque não tem como sustentar o discurso populista. Pretende voltar a concorrer novamente pelo PMDB? Isso não está posto hoje. Eu estou aqui trabalhando muito no dia a dia da advocacia e vou ter que tomar uma decisão ano que vem se concorro a deputado ou não. Eu digo que tem que tomar uma decisão porque muitos parceiros têm me abordado diariamente com essa possibilidade. Eu disse, olha, tem que analisar. Eu não tomei essa decisão, vou tomar uma decisão em março, ao final de março do ano que vem, se vou participar do processo eleitoral como candidato ou não. Essa decisão hoje, se fosse hoje, não. Porque hoje eu estou aqui cuidando de fazer com que esse escritório dê certo junto com meus colegas. E agora, se o escritório passar por esse período de provação, as coisas, vai depender do financiamento de campanha, porque eu também disputei uma eleição sobre um momento que o financiamento tinha mudado, ficaram dívidas de campanha, isso não está ainda quitado. Então, pensando numa eleição também, tem o fundo agora partidário, esse fundo vai chegar para as campanhas proporcionais, não sei nada disso. Tudo disso é uma grande cortina de fumaça. Então, eu não tomei decisão ainda. Eu não sabia. Tá, vamos lá. Muito obrigado, Sebastião Melo, pela entrevista. Em nome da Beta Redação, a gente agradece esses teus minutos na tua agenda.